Nesta aula vamos falar acerca do Círculo de Moore. Isto é um tema que é transversal a várias unidades curriculares e é importante perceber como é que este surge e também como é que nós trabalhamos com o mesmo. Muito bem, nós vamos sempre partir então de uma matriz que vai estar inicialmente definida num sistema de eixos S0 e quais é que são as particularidades desta matriz? É uma matriz simétrica, é uma matriz 2x2, ou seja, aqueles termos que não estão na diagonal principal são então iguais. De frisar que isto pode ser uma matriz que possua ou não um significado físico, apesar disto ter muitas aplicações na engenharia. Qual é que é o nosso objetivo? Ou seja, para a utilização do círculo de Moore nós queremos definir esta matriz, ok, noutro sistema de eixos S1. Este sistema de eixos S1 vai resultar da rotação do sistema de eixos S0 segundo algum ângulo θ. Bem, o que nos vai interessar então é o comportamento desta matriz M. Aqui, como ela estabelece uma relação entre dois vetores em S0, podemos dizer que ela também está definida então em S0. Se nós queremos ver como é que ela está definida em S1, então nós vamos transformá-la de maneira que ela estabeleça uma relação entre dois vetores em S1. Na verdade, nós até podemos aplicar isto a matrizes que nem sequer tenham nada a ver com relações entre vetores, mas vai funcionar da mesma maneira. Ora bem, o que nos interessa então é esta matriz M', certo? Que é exatamente esta. E aqui tem então as transformações de acordo com a mudança de sistema de eixos que nós verificamos na animação. A seguir o que eu vou fazer é desenvolver estas contas e encontrar os valores para a linha B' e D'. Reparem que isto vai ser algo trabalhoso, contas fáceis mas trabalhosas, ou seja, não vale a pena estar a demonstrar neste vídeo, mas para quem tiver dúvidas e quem quiser perceber o que acontece ali no meio, vai ter um link na descrição que vai remeter para um documento onde isto está tudo explicadinho. Apenas um à parte, quem não percebe o porquê disto acontecer daqui para aqui, tem também um vídeo na descrição acerca de mudanças de base onde eu demonstro o porquê disto ser assim. Ora bem, deduzo que todos que estão aqui viram o documento que eu tive muito trabalhinho a fazer, por isso já tenho o melhor conhecimento de como é que nós chegamos a estes valores A', B' e D'. Reparem, o que é que vai acontecer aqui? Consoante o ângulo de rotação com que eu vou rodar para o meu novo sistema de eixos, este ângulo θ vai-me dar então um valor de A', um valor de B' e um valor de D' em função destas expressões que nós definimos que resultaram então desta construção matricial. Imaginando que o nosso novo sistema de eixos S1 resultou do original de uma rotação, por exemplo, de 30 graus, ok? Eu quero definir então esta minha matriz M nesse novo sistema de eixos. Pronto, é muito simples. Ora bem, nós temos estes valores iniciais, A, D, D, B. Então o que é que nós fazemos? Simplesmente substituímos nestas fórmulas e determinamos o A', D' e B'. Aqui o θ vai então os 30 graus e aqui os valores que nós já tínhamos anteriormente. E agora vocês perguntam, já com alguns minutos de vídeo ainda não falei uma única vez no círculo, ainda não nos apareceu um círculo. Vamos então ver como é que este surge. Vamos começar por definir um eixo horizontal. Este eixo vai conter os valores que estão na diagonal da matriz, A' e B'. Reparem também numa coisa, se o valor de θ for 0, A' é igual a A e B' é igual a B. Podem confirmar isso com as fórmulas e depois também vão ver que isso faz todo sentido. E depois vamos ter o eixo vertical e este eixo vertical vai ser então para os valores D'. Mais uma vez, se o θ for 0, o D' vai ser igual a D. Aqui reparem num pormenor que eu vou definir este eixo vertical com o sentido positivo de cima para baixo, ok? Isto vai ser para depois, no final, dar certo, para ser mais intuitiva a utilização do círculo de Moore. Vamos definir dois pontos. O primeiro vai ser a linha D', como aparece no ecrã, e o segundo vai ser B' menos D'. Reparem aqui o que é que acontece quando eu considero o eixo vertical com o sentido positivo de cima para baixo. Tenham atenção a isso. Quando eu digo considero, eu digo que devemos sempre fazer assim, desta maneira, representar aqueles dois pontos antes então de construir o círculo, para dar sempre certo com as contas que nós queremos realizar através do mesmo. Contudo, estes pontos, qualquer que seja o ângulo θ, vão estar sempre sobre um círculo que vai ter sempre o mesmo diâmetro, barra raio, e sempre o mesmo centro. Mas como é que nós podemos provar isso?
Podemos, por exemplo, definir aqui um vetor, não interessa qual é que é a sua orientação, este vai ser A' menos B' e 2D'. Se o módulo deste vetor não depender de θ, ou seja, não ter nenhum valor em θ, significa então que a distância entre estes pontos é sempre constante, ou seja, podemos dizer que é um diâmetro constante, o diâmetro de um círculo, vai ser o círculo de Moore. Também podemos calcular o seu ponto médio e vamos verificar que este também não vai depender de θ, ou seja, quaisquer que sejam os valores da B' e D', nós conseguimos, através destes dois pontos, representar um círculo de Moore que vai estar então fixo no espaço. Este círculo vai apenas depender da matriz inicial. Para quem estiver interessado, também pode verificar no mesmo documento de demonstração anterior que o diâmetro, ou seja, a distância entre estes dois pontos, não vai depender de θ, assim como o ponto médio, que vai ser então o centro do círculo de Moore. Reparem, e quando eu digo assim, vai depender apenas da matriz inicial. Porquê? Porque a maneira como nós representamos estes dois pontos, se o círculo em si não vai depender de θ, então nós podemos, para a linha, podemos utilizar A, B' podemos utilizar B e para D' podemos utilizar D, para então construir graficamente o círculo de Moore. Ora bem, vocês perguntam qual é que é a utilidade do círculo de Moore tendo eu acesso a estas fórmulas aqui. O círculo de Moore vai nos permitir, de uma forma gráfica, chegar a várias conclusões que se calhar seriam não tão imediatas utilizando estas mesmas fórmulas. Por exemplo, imaginando que eu tinha aqui esta minha matriz M, né? Ou seja, eu, através desta matriz eu conseguia logo definir o círculo de Moore, porque como sabemos o A', o B' e o D' vão definir sempre um círculo qualquer que seja o ângulo, ou seja, eu posso definir as suas posições para θ igual a 0. Por exemplo, eu sei que o meu sistema de eixo S é um resultado da rotação do sistema de eixo S0 segundo um ângulo θ igual a 15 graus. Isso vai corresponder a uma rotação no círculo de Moore de 2θ igual a 30 graus. Isto está demonstrado que a rotação no círculo de Moore é 2θ naquele documento onde vocês já foram ver as outras demonstrações. Depois de estabelecer a rotação, podemos verificar diretamente então qual é que são os novos valores de A', B' e D' para esta rotação do eixo S1, fazendo simplesmente a intersecção com os respectivos eixos, o eixo vertical e o eixo horizontal. Depois de estabelecer a rotação, podemos verificar diretamente então qual é que são os novos valores de A', B' e D' para esta rotação do eixo S1, fazendo simplesmente a intersecção com os respectivos eixos, o eixo vertical e o eixo horizontal. Assim, o círculo de Moore também serve, por exemplo, para perceber em que sentido é que nós temos que rodar o nosso novo sistema de eixos para aumentar, por exemplo, o valor de A, aumentar o valor de B, aumentar o valor de D, entre outras. Outra aplicação muito importante do círculo de Moore é determinar os valores máximos barra mínimo de A e de B, que também vão corresponder, como vamos ver, a anularmos então o D, que neste caso será o D'. Se o nosso objetivo fosse, por exemplo, determinar qual é que seria o ângulo de rotação que estava associado a anular aqueles valores de D, nós podíamos recorrer a duas técnicas. Olhávamos, que vão dar exatamente a mesma coisa. Olhávamos para o círculo de Moore e víamos que para acontecer isto que está a aparecer na animação, a tangente de 2θ teria que ser igual então à parte vertical, que é D, o cateto oposto, a dividir pelo cateto adjacente, que vai ser então aquela distância A menos B a dividir por 2. Nós podemos chegar a esta expressão através destas identidades que já tínhamos definido anteriormente, ou seja, o nosso objetivo é anular D', dizer que isto é igual a 0, e sabemos que vai corresponder então ao valor máximo de A ao valor máximo de B, ou ao contrário, e só temos então que rearranjar esta expressão e chegamos exatamente à mesma identidade, que arranjada de uma maneira entre aspas mais bonita fica assim, desta maneira. Ora bem, então se nós fizermos assim esta rotação neste sentido, repara que o valor da linha, que neste caso vai ser o valor máximo para a linha, vai ser dado pela a distância do centro mais o raio. Reparem que este valor aqui é o raio. Nós podemos verificar isso através do teorema de Pitágoras, que aqui é a parte horizontal ao quadrado, ou seja, o cateto horizontal, e que o cateto vertical ao quadrado, e terminamos a hipotenusa então, que é o raio. E aqui o B', que neste caso vai ser o valor mínimo para B', reparem que isto é se nós seguirmos este sentido da rotação,
Aqui já temos o meio, então em vez de somarmos o raio, vamos então subtrair o raio, como nós podemos ver aqui na animação, e obtemos então os valores da linha e da linha, para os quais o d' vai ser nulo, que também vão corresponder aos valores máximo da linha e neste caso mínimo de b'. Chegado a este ponto do vídeo, já vos disse tudo que considero mais importante acerca do Circle More. Espero que tenham aprendido mais alguma coisa e até ao próximo vídeo.